Boa tarde, aqui quem está falando é o apóstolo Jonas Venâncio. Como eu já disse em estudos anteriores, nós estamos fazendo os estudos, um estudo teológico, usando o método histórico crítico, como falsas profecias bíblicas e suas contradições, né? Eu falei no vídeo anterior que a Bíblia é um livro cheio de contradições, cheio de epopeias, cheio de fantasias, cheio de símbolos, cheia de vários contextos culturais, cheia de simbologias, cheia de coisas literais, coisas simbólicas, e nós estamos fazendo esse estudo, né, bíblico, né, com relação a Deus. Vamos lá de Deus, Não vou falar de Sandra, de Jesus Cristo da Índia, de Jarbas, de Lucianino, não. Vou direto lá de Deus, né? Deus enquanto, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do judaísmo cristão, né? Do judaísmo cristão, vale dizer que tem-se um ponto de referência teológico ali, né? Os rabinos fazem um ponto de referência teológico, baseado em culturas antigas, em outras nações antigas, né? Acontece ali um sincretismo religioso, né? Né? Cada das nações antigas tiveram a sua gênesis, e Israel não foi diferente, teve a sua gênesis também. No caso do Adão e Eva, e várias outras culturas, o Egito teve a sua gênese, né? A Grécia teve a sua gênese com a Pandora, né? O Israel teve a sua gênese com Adão e Eva, o Brasil teve a sua gênese, né? Era um paraíso que foi descoberto que veio a pessoa do português, representando o diabo, que corrompeu os índios brasileiros, massacrou as divindades dos índios brasileiros, colocou doenças venéreas na Índia, nos índios e tudo mais. Vemos também a questão do Lúcifer. Lúcifer foi um ser, era um anjo de luz, que era um sincretismo religioso que os rabinos judeus pesquisou na Pérsia, quando eles eram cativos na Babilônia. Então essa ideia de Lúcifer, de Lucifer, já foi a ideia de Jerônimo, que Jerônimo colocou o nome de Lucifer, mas ele tinha um outro nome, filho da alva, né, que era usado na Pérsia, pelo profeta Daniel, aquela coisa, que era um anjo de luz que tinha muito poder no céu, mas que se rebelou contra a autoridade de Deus ali. Era um conjunto, era um nós ali no céu, mas ele se exaltou, né? E ele chegou a dizer que hei de assentar nas mais altas nuvens, exaltarei o meu trono, e como Deus serei rei de todo o universo, né? E ele foi expulso de lá e tudo, né? E foi expulso ele e mais uma terça parte do céu, né? Isso é que se conta, né, do ponto de vista judaico-cristão, né? Que é um sincretismo lá da Pérsia, da Babilônia, de países antes da formação do país, da nação de Israel. E é o seguinte,
Agora, eu pergunto, por que Deus, antes de criar o homem, e com essa briga lá no céu, que muitos teólogos chamam que o pecado começou no céu, através da rebelião de Satanás, de Lúcifer, e ele ganhou o nome de Satanás, de demônio, de capeta, e não sei o que, tal. Deus jogou ele na terra justamente aonde ele ia criar o ser humano, onde ele ia criar a menina dos seus olhos, né? Então, Deus criou um ser, Deus sendo presciente, onisciente, ele já sabia que aquele anjo, que naquele momento ali no céu era bom, era poderoso, muito poderoso e bom, ele ia se tornar rebelde, ia se tornar uma pessoa, um ser desprezível, um ser perverso, né? Deus, na sua presciência, já sabia disso, que aquele anjo... Então, Deus já criou ele para lançá-lo futuramente no lago de fogo, enxofre, para ele e os seus anjos. Mas antes, ele jogou ele na terra, justamente onde ele ia criar o ser humano. Por que ele não mandou ele para Marte, para Júpiter, para outro país, ou para outros mundos, outras galáxias, longe da sua criatura que ele tanto amava, que é o ser humano? O ser humano. Não, deixou o Satanás justamente para corromper o coração do ser humano, ludibriar o coração humano, encher o coração do ser humano de tudo quanto é maldade, das obras da carne, de tudo quanto é maldade, de prostituições, de crimes, de roubos, de adultérios, toda sorte de carnalidade ele colocou no coração do ser humano, segundo a teologia judaico-cristã, né, que foi Lúcifer que colocou todas essas, despertou no ser humano o conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal. Foi Lúcifer. Então, Deus usou Lúcifer para despertar no ser humano o conhecimento do bem e do mal. Aí, por exemplo, a criação do homem. Então, Deus cria Satã, porque o cristianismo, o judaísmo cristão na época de Constantino, se criou o Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Mas tem um quarto elemento aí que é o Satanás, porque o cristianismo não sobrevive sem a pessoa do Satanás. Tanto é que o Cristo veio na cruz, como que previa os profetas, morreu na cruz e diz que está consumado, mas o Satanás continua, ele foi arrebatado para o céu, ressuscitou, foi arrebatado para o céu, mas deixou o Satanás continuando agindo na terra. Ele falou que estava consumado, mas o Satanás continuou agindo na terra. Por quê? Porque a igreja que se formaria, a grande igreja católica, as igrejas protestantes, as igrejas pentecostais, as igrejas não pentecostais, precisam da Santíssima Trindade e precisam do quarto elemento chamado Satanás, Beelzebul, antigo Lucifer, antiga serpente, o dragão, o camundongo. É isso aí. Muito obrigado.